Momentos de estresse, de preocupação, de frustração, decepção vão vir. Impossível você ter um relacionamento íntimo com alguém, próximo, sem ter esses momentos. A pessoa vai te decepcionar em algum momento. E é aí que você tem que lembrar que ele é seu namorado. Ele não é seu inimigo. Lembre-se de partir do princípio que esse cara te ama. A não ser se for uma coisa que fora do seu limite e aquela coisa que a gente já falou que é negociável, sabe? Mas se for uma frustração, uma coisa, não parte do princípio querer ser o inimigo, querer estar fazendo aquilo contra você, querer deliberadamente ruim. Eu sei que isso é muito difícil, ainda mais quando a gente já passou por experiências de relacionamentos ruins, que a gente justamente usou esse argumento do amor para relativizar coisas ruins que fizeram com a gente, que ofenderam a gente num nível que não era aceitável. Só que em relacionamentos saudáveis, essa frustração, não desse jeito, mas sentimentos de frustração, de decepção, até de mágoa, vai acontecer. Não tem como fugir. Mas se tiver um relacionamento saudável, que não feriu nenhuma coisa assim bizarra sua, você tem que lembrar que ele não é teu inimigo. Que mais provavelmente foi uma falha de comunicação, uma coisa que vocês podem alinhar, do que ele deliberadamente fez aquilo para te sacanear, sabe? Mas trata de perceber o quanto antes. Mas o mais provável é isso, sabe? Principalmente quando a gente já passou por experiências ruins. Comigo mesmo já aconteceu. Se tá no primeiro relacionamento que não é ruim, mas a primeira bandeira vermelha, eu já quero ir embora porque você lembra daquilo. E às vezes era o normal de amadurecimento de uma relação, de um conhecer o jeitinho do outro, sabe? Não foi uma coisa assim, mas a gente tá escaldado e a gente tem motivos para estar escaldado. Só que, se a gente tá nesse momento, está num relacionamento legal, acho que a gente tá se permitindo, acho que a gente tá se colocando num lugar de uma outra fase. Então tenha isso em mente, ele não é teu inimigo. Namorados não são inimigos. E também, cuidado com essa coisa de, às vezes, o oprimido quer ser o opressor, e a gente acaba agindo com as coisas tóxicas que a gente já viveu num outro relacionamento. Isso é muito perigoso, porque a nossa cabeça dá esse tilt, às vezes, como um mecanismo de defesa, mas você não vai a lugar nenhum desse jeito. As pessoas reparam, homem consegue reparar, às vezes, mais fácil que mulher. Então, sabe, toma esse cuidado. Quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, a gente tende, às vezes, permitir a pessoa ter o nosso pior. A nossa impaciência, às vezes, com um porteiro, a gente seria mais gentil. Se um porteiro falasse aquilo, a gente não ia levar para o pessoal, mas como é teu namorado, virou uma coisa enorme. Normalmente a gente faz isso também com família. Se policie. Isso não é maneiro. Tente dar pro outro. Por isso que o pessoal fala muito trate ficante como ficante. Por que às vezes você devia tratar o seu namorado como seu ficante? Porque um ficante, às vezes ele demorou um pouquinho pra te ligar de volta, você não ia ficar tão bolada. Às vezes um ficante, ele tinha um outro compromisso, você não ia achar tão absurdo. Às vezes um ficante fez uma piada ruim, você não ia levar tanto no pessoal. E com seu namorado você dá um peso absurdo. Tente olhar o outro com frescor. Eu fiz Theta Healing. É uma meditação muito poderosa que ajuda a gente a resetar certas crenças e tal. E também... é uma coisa um pouco mais profunda, né? Tipo, quando a gente convive com uma pessoa, pelo Theta Healing, a pessoa acaba ficando com fragmentos da nossa alma e a gente fica com fragmentos da alma daquela pessoa. E esse não é o ideal. O ideal é cada um ficar com os seus fragmentos próprios de alma, né? Mesmo em relacionamentos longos, mesmo com pessoas, tipo, que se convivem muito, cada um com a tua alma. Tem limites. Mas... E aí, nesse Theta Healing, mesmo nesse processo aí de cada um ficar com a sua própria alma, tem um exercício e uma meditação que te ajuda a resetar os seus julgamentos e pré-julgamentos das outras pessoas. Principalmente julgamentos, né? Te ajuda a não partir do princípio de nada. Isso é muito legal você mentalizar isso para as pessoas mais próximas de você. Eu lembro de uma viagem de Páscoa com a minha família, eu fui falar disso, fui falar pra gente se propor de se olhar com frescor, de como se a gente estivesse se conhecendo agora, sabe? Sem o que a gente já julga que sabe um do outro. Se olhar pra pessoa que a gente ama com aquele frescor, com aquele interesse, mesmo tendo muita intimidade, mesmo já tendo uma relação longa, mesmo você já tendo visto aquela pessoa em milhões de situações, que acaba criando uma certa
predisposição do que você espera dela e do que você acha dela. Só que olhar esse frescor faz toda a diferença, tanto nas nossas relações, nas nossas amizades e tal, mas também no nosso amor, que eu acho que às vezes com parceiros a gente cobra ainda mais. Lembra que da mesma forma que é legítimo para você agir de tal forma, de acordo com as experiências que você já teve e partir desse princípio com as situações, a visão dele também. Às vezes para você associa, tipo, ligar, ou, dar bom dia, boa noite, tipo, perguntar para a pessoa onde ela tá como um cuidado. Mas às vezes uma pessoa que teve uma experiência diferente de você entende isso como um controle, como uma desconfiança. Então é algo que cada um tem as suas referências, a sua bagagem. Por isso que é muito importante você estar aberto e ser generoso com o outro para ouvir isso. Porque é legítimo ele pensar do jeito que ele pensa. E você precisa também ter esse olhar para dentro de você para você ver o que você dá conta do combinado. Porque às vezes você quer combinar uma coisa, mas será que você dá conta disso? Às vezes a pessoa ela é mais espírito livre, sei lá, às vezes a pessoa quer ter certos combinados e você quer fazer isso pelo outro. Mas se você não dá conta de verdade, dar conta não é você deixar a pessoa fazer e depois ficar chateado com ela para você falar com ela direito. Dar conta é você deixar e realmente tratar aquela pessoa como se tivesse tudo bem, porque afinal foi combinado. Você, indivíduo, precisa de aliados. Precisa de pessoas que vão te ajudar a lidar com as coisas que são importantes para você. Que vão te ajudar a você priorizar o que está mais alinhado com o seu sentido de vida e evitar ter hábitos que não estão mais alinhados com o seu sentido de vida. Você precisa de uma rede de apoio. E o casal também. Então, busque aliados. Se vocês tiverem bons relacionamentos com as famílias de vocês, cultive a família um do outro, cultive casais que gostam das mesmas coisas que vocês, que têm os mesmos valores que vocês, porque nesses momentos mais difíceis, momentos de crise, momentos de dúvida, é legal que as pessoas que vão te orientar, as pessoas que vão estar lá por você, sejam pessoas que têm a mesma visão de mundo que você, mesmos valores que você e que te conhecem, que tem esse carinho. Mas não só por você indivíduo, mas vocês como casal. E também você como indivíduo, né? Porque às vezes, tipo, você precisa de uma amiga pra querida furada. Eu sei que tem gente que não gosta de sexo, mas quando o casal gosta de sexo, ou um gosta mais do que o outro, enfim, a única forma das pessoas conseguirem fazer sexo no mundo de hoje é se você priorizar o sexo. Se você deixar ser conveniente, muito provavelmente não vai acontecer. Então, se é uma coisa importante para vocês como casal, vocês têm que priorizar isso e todas as coisas que forem importantes. Não vai ser do nada, não vai ser conveniente um momento que seja legal para vocês saírem para jantar só vocês dois. Não vai ser conveniente um momento que vocês possam ter um esporte juntos. Vocês têm que criar situações propícias para as coisas que vocês querem, para as atividades que vocês querem fazer como casal. Outra coisa muito importante de se fazer com um namorado é não agir como uma pessoa solteira. Ninguém precisa saber do seu relacionamento, mas as pessoas precisam saber que você tá num. O que você focar vai crescer. Então, se você fizer coisas que te lembram aquele momento lá, tipo, as pessoas se distraem fácil, sabe? Haja como uma pessoa que tá comprometida com a pessoa que você tá comprometido. Lembre-se que você tá nesse lugar. Eu digo isso porque às vezes que a gente fica solteiro muito tempo é fácil. Opa, peraí, o que é isso mesmo? Então, não haja como solteiro se você tá no relacionamento. Sempre trate o outro como você gostaria de ser tratado. Ninguém vai ficar sabendo, mas você vai. E o contrário, você gostaria que seu parceiro agisse como? Não se sabote, não se esqueça. Tenha uma vida própria. Porque, claro, numa relação a gente tem que ter vários cuidados. Mas, no geral, quando a gente está focado na gente se desenvolver como ser humano, com os valores benéficos, generosos de um ser humano que cuida do outro, que se importa e que pensa a longo prazo, a gente tende a ser melhor em todas as nossas relações, em todas as áreas da vida. E esse foco, essa bondade, esse olhar amoroso para o outro te ajuda, te dá uma paz em todas as outras áreas da sua vida. E você ser uma pessoa que pensa em evoluir, tá sempre buscando melhorar e tal, isso gera uma admiração no outro.
E a gente, como casal, você quer admirar o outro, você quer que o outro te admire. Isso vai sempre, tipo, um inspirando o outro, um puxando o outro pra cima. E só vai indo pra cada vez melhor. Só vai indo pra cada vez melhor. Um vai puxando o outro pra cima, e as coisas vão crescendo, e vai melhorando, e ficando tudo incrível. No final do dia, amor próprio e autoconhecimento te ajuda a dar o discernimento e a paz de encontrar a pessoa certa, saber quem é e quem não é, e ajudar a manter aquele relacionamento. Então, no final do dia, o que você precisa para ter um relacionamento legal é saber cuidar de você também. Autoestima, autoconfiança e autoconhecimento vão te dar a paz e o discernimento de encontrar alguém legal e saber manter, se valer a pena. E também, claro, dar ao teu namorado o lugar de namorado. Ninguém é perfeito. E o que funciona pra você pode ser diferente do que funciona pra mim. O que importa pra você pode ser diferente do que importa pra mim. O amor e a vida não é um conto de fadas, mas nem por isso é menos importante ou especial. Cabe a gente escolher estar com aquela pessoa todos os dias. Só você pra saber o que realmente importa pra você ou não. O que vale a pena ou não. Mas uma certeza é que todo relacionamento dá trabalho, todo relacionamento é uma escolha diária. E todo relacionamento tem que ter uma margem de manobra aí para o pessoal chegar num consenso. E na dúvida, você sempre pode perguntar para o chat GPT. Eu sou a Manula, esse é o Que Não Saia Daqui. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu gostei, compartilha para seus amigos que precisam ouvir isso. Tem também o site www.quenãosaiadaqui.com.br, onde você pode ver todos os episódios da primeira temporada, todos os episódios dessa temporada, as minhas redes também. Vai lá dar uma conferida. E até a próxima. Toda quarta-feira, 7 horas da noite. Beijo, beijo.